Bom, pessoal, bom demais estar por aqui com vocês. Eu acho que esse momento é um momento muito especial para nós. A gente está numa primeira edição de 36 edições que vão acontecer no ambiente do Portal Brazuca. Eu queria muito mais explicar para vocês que nós somos. Nós somos do Legacy Business Club, do qual a gente trabalha muito a educação empreendedora para todos os nossos ambientes com relação aos empreendedores e empresários desse ecossistema. E a gente tem por aqui os nossos sócios, Alberto Machado, Fábio Costa, eu, Valdo Souza. O nosso objetivo efetivo para esse momento, deixar essa mensagem, é explicar um pouco como foi a jornada desse mentorado, desse nosso cliente barra agora sócio com relação ao projeto do Portal Brazuca durante essa jornada de crescimento de um projeto que nasce de um sonho de dois empreendedores jovens muito potentes, muito crescimento nesse aspecto de adentrar um mercado tão conhecido, tão tradicional quanto o futebol de base, mas que precisa de alguns ajustes importantes com relação à entrega. Isso para a gente foi muito importante, foi desafiador, é literalmente um desafio bacana. O mundo esportivo não é um mundo tão corriqueiro do nosso dia a dia, a gente trabalha muito na parte industrial, muito na parte de serviço, mas é um projeto e é um mercado tão potente quanto, tá? Então, eu vou aproveitar um pouco mais, bater um papo com vocês para falar um pouco dessa história. O Alberto fala muito de vendas, o Fábio Costa fala muito da gestão, eu falo um pouco de crescimento para os nossos mentorados. Eu queria ouvir um pouco de você, Alberto, como está sendo e como foi durante esse período que a gente conseguiu apoiar o Portal Brazuca, o aspecto de vendas. Tá, falar do Portal Brazuca é a gente falar primeiro de um sonho desenhado por dois jovens, Nayara e o Giovanni, o qual dentro desse sonho envolvia pessoas, crianças, adolescentes, jovens, e até que ponto a gente pode tornar um projeto dessa magnitude viável, rentável do ponto de vista econômico. Porque todo projeto, além da estrutura, além do seu desenho, ele precisa ver o aspecto econômico, porque é ele que dá sustentação, é ele que dá escala e crescimento. Então a gente, quando foi aterrissado o projeto Portal Brazuca, o nosso olhar foi um olhar cirúrgico e específico, mas ao mesmo tempo desafiador. Por quê? Como você bem falou, Valdo, falar de atividade portal de base não é uma atividade comercialmente corriqueira, como uma compra e venda, como uma prestação de serviço, como os produtos que são ofertados no Brasil como um todo e no mundo. A gente fala de um projeto específico e que a finalidade é a transformação. Então, como chegar a esse ponto de tornar esse projeto economicamente viável? Então, é a gente aterrissar primeiro no aspecto de os elementos necessários para dar sustentação. E aí eu lembro que quando a gente vai falar de comercialmente, economicamente viável, você tem que falar de modelo. Perfeito. Quais são os modelos que você vai trabalhar? Quais são os aspectos do modelo de negócio? Então, tem uma frase que a gente carrega muito no Legacy Business Club, trazida por Flávio Augusto da Silva, que é a questão da MLS, que ele fala que modelo de negócio é rei. Perfeito. Então, o nosso primeiro momento foi trabalhar com a equipe do Portal Brazuca o modelo de negócio que o tornasse economicamente viável. Segundo, o posicionamento como produto, para fazer com que as pessoas, além do aspectos de interesse em se envolver, também enxergasse o quanto isso seria necessário para participar. Porque a dificuldade hoje que nós vemos em empresários é ele ter clareza na definição do modelo de negócio para ele poder quantificar. E é o que Fábio Costa, quando ele vai falar sobre gestão, aspecto financeiro, teve um papel muito importante, né? Então a gente chama que esse tripé dentro do Legacy Business Club, ele é essencial quando você entende a modelagem do negócio para fazer com que o mercado enxergue aquilo com clareza e o preço e o valor que está agregado sobre aquilo, para que depois desse desenho pronto, você possa falar de crescimento, Valdo. Então assim, Portal Brazuca, hoje a gente fica muito feliz quando vê esse projeto, a magnitude que ele está tomando pelo Brasil e até fora do Brasil, mas acima de tudo, o transbordo, aquilo que está sendo trazido para as famílias que têm acesso a esse projeto tão maravilhoso. Boa, concordo. Muito bom. Fabão, me conta um pouco como é que foi essa trajetória, como é que está sendo hoje em dia, né? Essa gestão, fala um pouco de gestão financeira, enfim, eu imagino que hoje você vive muito com o Giovanni, com a Nayara, com o Lucas, essa proposição de crescimento barra formalização do ambiente financeiro tributário, como gestão como um todo, né? Então fala um pouquinho para a gente como é que está sendo essa jornada. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né,
desde da BDS e da base, que veio lá no início e acabou virando no maior portal do Brasil para a atividade de futebol de base. Foi espetacular assim, eu percorrer desde o início até agora, né? Então eu vi todos os modelos, os obstáculos, as dificuldades que incorreram ao longo desse período. Alguns pontos eu queria destacar, né? Primeiro que é um modelo completamente inovador. Verdade. Não existia nada, e não existe até hoje nada parecido. A gente passou por várias etapas. Hoje a gente tem escolinhas com modelo próprio. A gente tem todas as questões relacionadas à peneira. A gente tem toda uma estrutura montada que por trás dela você tem uma modelagem financeira bem montada, criteriosamente montada. Isso a gente avalia margem, a gente avalia possibilidades, sem esquecer a oportunidade para os atletas, né? Sim. O principal foco é social. Então a gente não perdeu esse foco de vista de maneira alguma, ao contrário, alavancou o potencial desse mercado. E hoje a gente tem um modelo econômico-financeiro, não só viável, crescente, mas também uma estrutura que talvez seja copiada aí pelo Brasil, porque é uma estrutura realmente muito legal de trabalhar, né? A gestão vem desde indicadores, até gerações de receita, eventos, várias modalidades de crescimento que faz com que o Portal Brazuca seja único nesse processo. E é um prazer enorme estar participando desse modelo de negócio que nós criamos. É muito legal mesmo. Que bom, que bom. Fala um pouco de crescimento, eu entendo que e aí é o que eu procuro trazer como informação para dentro do empreendedorismo, dessa educação empreendedora, é falar bastante de uma modelagem que você, Fábio, comenta, que você, Alberto, conseguiu direcionar, do que é crescer em algo que não existe. Crescer em algo que existe, os parâmetros muito bem decididos, né? Seja margem, seja crescimento, volume de pessoas, isso é muito, a gente fala muito de escolinha de futebol, quantidade de crescimento em função de jovens que estejam pagando uma mensalidade. Isso é muito tradicional. O fato de falar de crescimento, algo de uma receita que não existe, um lugar que não foi visualizado ainda, é perceber a oportunidade de algo também. O próprio Giovanni, o ambiente, né, corporativo como um todo do Portal Brazuca teve que se permitir. Se permitir testar um modelo comercial diferente que não existia, se permitir trazer uma margem de negócio, uma visualização. Eu me lembro de algumas discussões acaloradas do Fábio Costa com o Giovanni, onde o Giovanni se pergunta, eu acho que não vai passar, e o Fábio Costa dizia, você nem tentou. Então acho que também existe uma quebra de paradigma. Então, de antemão, falar de crescimento também é falar onde, e aí, de novo, eu acho que é enaltecer o Portal Brazuca de se oportunizar, ver coisas novas. Se permitir que três gestores, que três experientes dentro de nossos projetos, de coisas e inovações diferentes, possam testar. E testar um pouco do crescimento. Olhar pontos cegos, identificar, mas também ter a coragem de executar. Então eu diria que o Portal Brazuca ele vem fazendo isso nas últimas operações conosco. A gente está muito contente. Houve uma integração importante de outros mentorados do ambiente do Legacy com o Portal Brazuca. Aqui atrás tem algumas marcas que acreditam nessa integração. Verdade. Nós, Portal Brazuca, a gente do Legacy fala muito isso, né? 1 mais 1 tem que ser 3. Só que para que isso aconteça, eles têm que se permitir que isso aconteça, quanto integrações. Então, é tão bom falar de crescimento de inovações, mas também é bom falar de crescimento onde você tem outros empreendedores, outros mentorados nossos que se juntaram e criam também novos pontos de oportunidade. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente literalmente parabeniza ao todo o grupo do Portal Brazuca por se permitir esse tipo de coisa e também estar pronto para receber novos empreendedores para fazer negócios juntos, cada vez maiores, cada vez mais pujantes. Bom, vamos deixar agora como uma mensagem final para vocês. Queria muito que você, Alberto, dissesse uma mensagem final, olhando para o Portal Brazuca, porque assim, a gente já sabe que o caminho é longo, a jornada é distante, mas que o potencial está sendo cada vez mais consolidado. A Portal Brazuca, vocês como membro do Legacy Business Club, eu como um dos cofundadores e como pai de atleta, jovem atleta, né, a mensagem que eu trago para vocês é que não limitem as fronteiras que esse projeto ele ainda vai trilhar, porque não está lidando só com sonhos, não está lidando só com uma mudança de um jovem, de uma criança ou de um adolescente, mas de todo um ambiente que muitas das vezes é um ambiente que cresceu e desenvolveu no lugar hostil, não olhando para o aspecto das oportunidades econômicas, sociais, financeiras, e que vê num projeto como o de vocês a esperança de uma transformação.
eu aterrizo muito quando a gente faz um olhar de modelo de negócio econômico, o quanto isso irá impactar na vida de pessoas. E desde o primeiro momento que tivemos contato com esse projeto, o Portal Brazuca, isso reverberou muito forte, principalmente dentro de outros empresários, membros do Legacy Business Club, que já têm interesse em se integrar também como parceiro desse projeto, da área de serviço, da área de construção, da área de pessoal. É que vocês continuem fazendo de pessoas para pessoas. Essa é a finalidade. A mensagem é: o caminho é longo, a jornada é árdua, mas foi desenvolvido algo de propósito, com propósito, para as pessoas. E o resultado disso vai ser vários atletas pelo mundo, vários pais de família, várias mães sendo transformadas e vendo através de um projeto como esse, trazendo não só a esperança, mas a realização de sonhos. Muito bom, muito bom. Tá bom? Sua mensagem para o pessoal do Portal Brazuca? Minha mensagem. Primeiro eu queria deixar para um agradecimento especial a Giovanni e Nayara por ter uma frase que é muito comum no Legacy, né? Que é a questão do coração ensinável. Eles ouviram, eles discutiram bastante, mas sempre com aquela visão de crescimento. Então, é isso que eu quero que o Portal Brazuca usufrua ainda mais no futuro, desse coração ensinável, com essa capacidade de entregar ainda mais, de atingir muitas pessoas, né, muitos jovens aí no Brasil e talvez até fora do Brasil. É uma estrutura muito bem montada para que possa ir, inclusive, para outros países. Então, é um modelo formidável que eu vejo para um futuro, para os futuros atletas que vão vir aí do nosso Brasil, que é um celeiro enorme de novos atletas. Então, a gente não fala só da linha específica do jogo, mas está falando de educação. O Portal Brazuca se preocupa com o jovem desde o início. Então, minha frase final para vocês é: usufruam dessa oportunidade da forma mais benéfica possível e contem com a gente sempre. O Legacy é uma cadeia de valores, é o que o Valdo comentou. Essa cadeia de valores vai crescer, vai ter mais gente aqui em volta de um projeto benéfico, maravilhoso, que só tende a crescer aí ao longo desses anos. Parabéns, estamos juntos. Muito bem. Bom, eu vou deixar minha frase final. Eu acho que minha mensagem para o final do Portal Brazuca é: continuem vivendo mais leve. Eu acho que essa é uma frase que nos perseguiu durante muito tempo, nós empreendedores, e perceber o quanto a gestão que está acontecendo hoje no Portal Brazuca, cada vez mais pujante, mais potente, traz também a necessidade de pensar família, digo todos os dias isso, né? O fato da saúde, família e trabalho, sem inverter a ordem. A gente olha isso muito hoje na pessoa do empreendedor. Literalmente, o Portal Brazuca é uma empresa familiar de muito êxito, mas de muita competência. Ele sabe fazer muito bem essa divisão. Eu percebo claramente que muitos empresários precisam perceber esse tipo de coisa e precisam, inclusive, beber nessa fonte. Então, primeiro, parabéns a vocês. Eu acho que vocês deixam também legados. E aí, olhando com relação ao Legacy Business Club, a gente procura deixar esse legado para depois. Legado não é o que deixa para as pessoas, ensinar as pessoas. Vocês vêm fazendo isso. Hoje de manhã eu estava aqui nesse evento e achei fantástico ver pessoas se emocionando, mães agradecendo ao próprio Giovanni o quanto transformar a vida deles é transformar a vida de jovens, efetivamente, porque pode ser que esses jovens não virem um grande atleta, mas certamente serão cidadãos muito mais qualificados, muito mais antenados pela educação que a gente concorda tanto. Então, a vocês, Portal Brazuca, não parem, né? Como a gente sempre falou, é muito tempo, é uma jornada longa. Para quem achou e acha muitas vezes que o Portal Brazuca vem de pouco tempo, não, são muitos anos de dedicação e de consciência desse crescimento, mas é o primeiro passo. Quando eu digo primeiro passo, é que todos os dias a gente fala isso, né? Acordar pela manhã, agradecer a Deus por estar vivo é uma decisão. Saber o que fazer com esse dia de graça é literalmente uma ação efetiva e vocês continuam fazendo isso. Então, mais uma vez, Portal Brazuca, parabéns demais por transformar vidas, por permitir que a gente possa participar desse sonho, entregando isso como uma realidade, mas mais importante que isso é continuem vivendo mais leve, porque vocês conseguem distribuir aquilo que nós acreditamos no Legacy, junto da educação empreendedora, e mais do que isso, transformar a vida de pessoas como Fábio e tanto Alberto e Fábio conseguiram falar de uma maneira muito consistente no dia a dia de vidas. Então, mais uma vez, parabéns, estamos juntos, confiem mais uma vez, continuem confiando no Legacy, a gente vai estar aqui antes, depois e quem sabe até depois do fim.
Beijão no coração de vocês, vamos para a próxima. Vamos que vamos.